Vamos aguardar uns 2 minutinhos para iniciar a nossa webinar, já que, pelas minhas contas, estamos pontualmente em 17 horas. Bom, então vamos iniciar? Vamos iniciar então. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou César Henrique Ferreira, sou presidente da TCHE Previdência, né? Que é a nossa Associação Rio-Grandense de Entidades Fechadas de Previdência Complementar no Rio Grande do Sul. Nós congregamos as entidades fechadas de previdência complementar sem fins lucrativos que atuam aqui no nosso estado. Estamos hoje aqui, então, para realizar essa nossa webinar da TCHE Previdência, que faz parte de um curso de capacitação de dirigentes, conselheiros, lideranças do segmento. E é muito importante que se fale um pouco desse curso. Esse curso será totalmente online, terá diversos módulos com diferentes temas, que mais tarde a gente vai abordar mais um pouco. Mas serão mais de 30 horas de um rico conteúdo que contribuirá muito para o desenvolvimento das pessoas que participarem deste nosso curso. E outra característica muito importante é que os certificados serão fornecidos por módulo de participação. Não há necessidade de participar de todo o curso para obter o certificado. Então, como eu disse, essa aqui é uma aula inaugural deste curso de formação de conselheiros, dirigentes e lideranças, e eu fico muito satisfeito porque nós já temos mais de 60 alunos matriculados no nosso curso, né? E para assistir a esta aula inaugural, essa nossa webinar, nós tivemos mais de 200 inscrições, o que é muito bom. E logo em seguida, na sequência, nos próximos dias, nós vamos estar encaminhando as cobranças para aqueles alunos que se matricularam, né? E logo após, então, ao pagamento, será disponibilizado via plataforma o início do curso. Tá? Para iniciar essa nossa webinar, essa aula inaugural desse curso, né, de formação de dirigentes, eu gostaria muito de agradecer a Mirador por todo o apoio e na realização, e pela própria realização desse curso, né, e também dessa webinar. E a toda a sua equipe aí da Mirador, a Magda, o Jean, a Carol, o Rafael, o Samuel, o Pedro, e também quero agradecer aqui os demais diretores da TCHE Previdência, né? O Álvaro Junqueira e o Gilmar Pérez pelo esforço e a dedicação, e que fez com que a gente aí, integrado, chegássemos ao momento que chegamos, então, de inaugurar este curso. E antes de iniciar, eu quero aqui fazer uma breve apresentação, então, mais detalhada sobre esse curso. Peço licença, então, para vocês, para compartilhar aqui na tela. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos enxergando aí, Rodrigo? Tá. Então, somos a TCHE Previdência.
Nossa missão, nosso papel, nossos objetivos aí de promover a educação financeira e previdenciária e integrar, desenvolver o segmento, né? Somos uma entidade, uma associação sem fins lucrativos e representamos os interesses das entidades fechadas de previdência complementar, como eu já tinha falado, e hoje temos na nossa associação 11 entidades associadas aqui no Rio Grande do Sul. Nosso principal compromisso, então, é representar as entidades, compartilhar soluções e faz parte do escopo da nossa atuação a realização de diversos eventos, encontros, de diversos formatos, né? Encontros, seminários e cursos, né? Porque acreditamos que é através da qualificação, da formação, da capacitação que vamos fomentar o nosso segmento. Desta forma, então, a Tia Previdência, atuando no desenvolvimento da Previdência Complementar fechada no Rio Grande do Sul, pensou, né, e está lançando, juntamente com a Mirador, este curso, não é, de capacitação de dirigentes, conselheiros e gestores 2.0, né, nas novas tendências aí das transformações globais. Com mais de 30 horas de curso, e esta é uma aula inaugural. Teremos diversos módulos, como eu falei, né? Sejam eles aí de fundamentos sobre entidades fechadas de previdência complementar, com diversos professores, painelistas, palestrantes, né? Os nossos facilitadores aí, como também já falei. Então, aí temos o Jean, a Magda, a Brenda, o Juscelino, né, que nos falarão que nos facilitarão os diversos módulos aí sobre vários temas: gestão de risco, estudos de aderência e convergência, e assim por diante. Nós vamos ter também, esse é o nosso time, né? Participam dele também o Gilmar, que é o nosso diretor da TCHE, o Marco Martins, o Júlio César da PRP, o Ricardo Ramos da OAB Prev, né? Além daqueles que eu já falei. E no final vamos ter uma aula de encerramento, né? Com o Tiago Gonçalves, que vai nos falar aí uma aula sobre tecnologia e comunicação, né? Durante o curso, nós vamos ter a possibilidade também de plantões tira-dúvida, né? Que são bônus, né? Que são, na realidade, 6 aulas do módulo de lives, né? Esse curso ele conta, então, com a certificação pelo ICSS, o que é importante para atender até as exigências da regulamentação do segmento, né? E também com certificação do CRC, né, para aqueles módulos que têm certificação pelo CRC, que são a grande maioria dos módulos do nosso curso, tá? Também para os contadores. Nós vamos ter, o nosso curso, ele se propõe a apresentar várias facilidades aí, né, para aqueles que participarem. Nós vamos ter grupos de WhatsApp para discussão. Você assiste às aulas no horário que melhor convier e aonde estiver também. Nós vamos ter quiz, né, para testar os conhecimentos ao longo do curso. Os certificados vão ser emitidos por módulo, né? Todo aluno, todo o pessoal que participar vai ter um apoio bastante humanizado, né, na utilização da plataforma, o que é muito importante, apesar dela ser bastante simples e de fácil manuseio, né? Como eu já disse, o curso pode ser realizado por módulo, né? Vamos ter as aulas tira dúvida, como eu falei, e as aulas estarão liberadas após a efetivação do pagamento, né? Nós vamos ter 3 aulas via webinar, uma aula magna, que é a de hoje, né? 30 de setembro, outro módulo, um módulo jurídico com previsão para acontecer dia 15 de dezembro, são previsões ainda, né? E também um evento virtual de encerramento
também previsto para o dia 18. Assim que ainda há tempo e todos aqueles que estão nos ouvindo, participando dessa nossa webinar e ainda não se inscreveram e tiverem interesse, podem se inscrever lá no nosso site, né, que é o www.tcheprevidencia.com.br, né, ou mandar um e-mail para a nossa equipe de apoio aí, né? O e-mail está aí para vocês verem também. O apoio@tcheprevidencia.com.br, que em seguida o nosso pessoal entra em contato, né, para facilitar maiores detalhes e as inscrições, tá? Mas, encerrando então essa apresentação, nós vamos passar ao que interessa mesmo, essa nossa webinar aqui, que é a nossa aula com nossos 2 palestrantes, né? Já desde já anunciando para vocês aí que o nosso formato aqui vai ser, cada um vai ter aí em torno de 20, 25 minutos, né? Com uma certa tolerância aí para 25 minutos para fazer a sua apresentação, e no final das apresentações, nós vamos ter também em torno de 20, 25 minutos aí para os questionamentos, maiores esclarecimentos, perguntas, enfim, que podem ser e devem ser feitas pelo chat, não é? Então, aqui embaixo na tela aí tem um chat, é só escrever ali que a gente vai estar respondendo. Eu quero apresentar aqui para vocês, desde já agradeço muito, viu, ao Sérgio Rangel e ao Rodrigo Cisnandes Pereira aí, que por estarem aqui conosco, né, prontamente atenderam o nosso convite, né, estão aí colaborando, entusiastas que são, né, e colaborando aí com o nosso evento de hoje e com o nosso curso. O Sérgio Rangel, quero apresentar para vocês, aqueles que ainda não conhecem, né, ele é professor do curso de Ciências Atuariais da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, é coordenador da Cátedra de Previdência Complementar fechada da Academia Nacional de Seguros e Previdência, né, a ANSP, né, e é consultor sênior aí da nossa Mirador. E o Rodrigo Cisnandes Pereira é diretor-presidente da Fundação Família Previdência, ele é mestre em Administração e Negócios pela PUC, é especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Maria, é graduado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, e além disso, o Rodrigo também é diretor regional da nossa Associação Brasileira das Entidades Fechadas, que é a ABRAP. Tá? Um último recado que eu quero passar para vocês aí, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, é que essa webinar, o certificado dessa webinar vai estar disponível em até 7 dias, né, na plataforma do curso, para aqueles alunos que estão inscritos no curso. Ela também está sendo gravada e vai ficar disponível para os alunos do curso via plataforma, e está sendo gravada e vai ficar disponível também para quem não conseguiu assistir hoje, no nosso canal do YouTube da Tchê Previdência, podendo ser acessado pelo nosso site. Tá? O site da Tchê Previdência, lá acessa e pode assistir de novo essa nossa webinar. Assim, então, eu quero passar a palavra para o Sérgio Rangel, né, que vai nos falar um pouco aí sobre todo esse ambiente de transformação aí do nosso segmento, que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, um pouco aí do estado atual das coisas e algumas pitadas de para onde a gente caminha, ok? Ok, Rangel? Então é contigo o negócio daqui para frente. Obrigado, César. Então, primeiro, agradecer aí o convite, né? É uma honra aqui estar com vocês hoje, dividindo aqui com o Rodrigo, né? Essa aula inaugural aí de um curso tão importante aí de capacitação de gestores dentro do ambiente da Previdência Complementar. Queria fazer só, inicialmente aqui, uma reverência especial aí ao Rodrigo, né? Que tá junto hoje, nessa tarde aqui, nesse nosso webinar, né? E principalmente aí parabenizar e valorizar a presença aí dos nossos internautas, né? Nesse pandemônio dessa pandemia, né? Nós temos uma fartura de webinars, então muito legal, e as pessoas estarem acompanhando também aqui
essa nossa aula inaugural. Eu vou compartilhar aqui um material aqui, para a gente poder ir acompanhando, né? O que a gente vai tentar passar aqui hoje em termos de reflexões, né? E deixa eu só configurar um pouco, tá, tranquilo. De reflexões e principalmente tentar, de uma forma ou outra, aí, instigar os alunos e os demais, as demais pessoas que estão aqui hoje sobre alguns pontos que a gente acha relevante, né, com relação a esse ambiente, né, em plena transformação que a gente está passando hoje em nossas vidas e, consequentemente, no nosso ambiente aí de trabalho da Previdência Complementar Fechada. Bom, quando a gente fala em transformação, né, quando a gente vem com a palavrinha de transformação, a gente já começa, né, a pensar no sentido de que transformar, né, ele tem aquele viés, né, de que, pô, transformação é mudar para uma forma nova, né, uma forma nova, né? Então, hoje, quando a gente reflete um pouco sobre o próprio curso que está sendo oferecido pela Tia Previdência, né, uma capacitação online como essa é um processo de transformação também, né? Então, vamos iniciar já pensando nesse sentido, ou seja, se as pessoas estão buscando algum tipo de conhecimento adicional, é uma transformação e também é importante a gente valorizar essa atitude da Tia Previdência de caminhar nesse sentido, né, de compartilhamento também de informação com as pessoas. Para nós, a Previdência Complementar, nós temos a questão da transformação na chave desse processo, ou seja, no centro desse processo, uma coisa para nós que é fundamental, que é a questão de mudança de comportamento, né? A mudança de comportamento para nós é o nosso dia a dia, né? E quando a gente pensa em mudança de comportamento de pessoas, né, isso acaba não sendo algo exclusivo do nosso ambiente, ou seja, se a gente for também tentar olhar as demais empresas, as demais instituições, todas elas querem impactar o comportamento das pessoas, né? A mudança de comportamento é algo assim essencial nas atividades das empresas, né? As empresas querem que a gente use, que a gente utilize os seus produtos, os seus serviços, e nós também, dentro do ambiente da Previdência, a gente também quer sensibilizar, persuadir as pessoas a terem, obviamente, o quê? Uma vida um pouco mais orientada para o amanhã. Então, passa muito o processo de transformação da Previdência também nessa habilidade, nessa forma de condução, né, desse ponto que é chave, ou seja, de como a gente vai sensibilizar, como a gente vai ajudar as pessoas a mudarem comportamento, mas sempre com esse foco, né, ou seja, das pessoas terem, né, uma vida um pouco mais orientada para o amanhã. Eu muitas vezes na universidade eu gosto de trazer algumas questões lúdicas para a gente começar a fazer analogias, né? E eu vou trazer uma história aqui, que é uma história captada de um livro do Nassim Taleb, um livro Antifrágil, né? Que eu adaptei, ou seja, tem a licença poética aí, mas a história é rapidinha, mas é mais ou menos a seguinte, é algo que aconteceu num passado remoto, isso é extraído da tradição rabínica, né? Mas a história é mais ou menos, segue a linha de que existia um reino lá, tinha um rei, esse rei certa vez ficou extremamente brabo com uma atitude do seu filho, o filho fez alguma coisa inominável, e ele o rei num ato assim de insanidade, resolveu publicamente estabelecer uma pena para o filho, que seria o seguinte: olha, tua punição pelo que tu fez vai ser amanhã de manhã um apedrejamento. E apontou ao lado do reino para uma pedra muito grande que se encontrava ali. Passado o momento de fúria desse rei, ele começou a raciocinar e se deu conta: puxa, mas o que eu fiz, eu acabei sentenciando o meu filho à morte. Amanhã de manhã, ele, ao ser apedrejado com essa pedra, ele vai morrer, porque essa pedra é muito grande. E aí ele chamou o sábio do reino e disse: olha, eu tenho um problema que eu não posso, como rei, voltar atrás, ou seja, fiz um juramento, uma sentença pública, e o rei que muda uma sentença pública não é digno de reinar. O que eu faço? E aí o sábio saiu, deu uma passeada, pensou, raciocinou e voltou: olha, eu tenho a solução. Tá, mas qual é a solução?
A solução é a seguinte: nós vamos pegar essa grande pedra e vamos quebrar essa pedra em pequenas pedrinhas. E amanhã o seu filho será apedrejado com essas pedras e, com certeza, terá a sua vida poupada e o seu juramento e a sua sentença não terá sido diferenciado, ou seja, não terá sido contrário à sua decisão de ontem. Bom, essa é uma historinha bastante simples, mas ela traz uma situação interessante. A situação é a seguinte: se a gente for pensar, o impacto de uma pedra grande é muito diferente do que o impacto de várias pedras pequenininhas. Quando a gente pensa em previdência, quando a gente pensa em futuro, o nosso futuro, o que tem? Nós temos lá um desafio de manter um padrão de vida, de ter uma renda suficiente para poder encarar as nossas despesas quando a gente terminar ou a gente encerrar a nossa receita em virtude do nosso trabalho laboral. E aí o que ocorre? Nossa capacidade diminuiu, a nossa família diminuiu em termos demográficos, a nossa exigência de recursos vai ser mais importante naquele momento, e se a gente não tiver condições para se manter com uma longevidade mais longa, a pedra vai cair em cima de nós de uma vez só. Então, o modelo previdenciário e o princípio da previdência é transformar, o nosso tema aqui é transformação, né? É transformar pedras grandes em pedras pequeninhas, e as pedras pequeninhas que seriam perfeitamente adaptáveis aos bolsos das pessoas, que seriam as nossas contribuições. Esse é a essência do princípio previdenciário, que é a gente diluir risco, né? Transformando-se em pedras grandes em pedras pequenas. Então, quando a gente pensa em previdência complementar, a gente vai ver assim, tipo, mas existe uma previdência atual, né? E se ela vai ser transformada, ou seja, se ela vai partir para um processo de transformação, de ter uma outra forma, a gente está tentando enxergar uma nova previdência, né? Uma nova previdência. Mas o que nós temos de previdência hoje, atualmente, né? Ou seja, a previdência complementar hoje, ela se situa onde? Ela se situa no quê? Primeiro, num ambiente que nós temos aí um estoque hoje de 2 trilhões aí de recursos administrados pelas entidades fechadas e as abertas e as seguradoras. Eu botei 2 trilhos aí para vocês, tem 2 trilhos longos aqui, são os 2 trilhões, que é a posição agora do primeiro bimestre agora de 2020, né? Os dados da Subsecretaria de Regime de Previdência Complementar, né? Que fez a consolidação dos 2 sistemas, sistema aberto e sistema fechado. Hoje, a Previdência, com relação à quantidade de participantes segurados e assistidos, quando eu falo em segurados, por quê? Porque nessa conta se coloca junto o tal do VGBL, a gente vai ver aqui, né? Então, a Previdência aberta hoje, nós temos o quê? Em torno de 13 milhões de pessoas que fazem parte desse contexto entre segurados, participantes e assistidos. Aqui a gente junta as entidades abertas de Previdência Complementar e as seguradoras. No nosso ambiente de previdência complementar fechada, nós temos atualmente em torno de 3,5 milhões de participantes assistidos, né, vinculados às nossas entidades fechadas aqui no Brasil. Se a gente somar isso aí, nós temos 16,5, né, milhões de pessoas que têm algum tipo de cobertura, né, de previdência complementar. Não estou falando de previdência social, né? Estou falando de previdência complementar, que é o foco aqui da nossa aula magna, né? Com uma população em torno de 212 milhões, última contagem do IBGE, a gente chega numa taxa de penetração de 7,8. 7,8. Isso é triste. Isso é triste, né? A gente olhar uma posição que 92% da população não tem acesso a esse tipo de produto, de proteção social, é algo que a gente fica um pouco preocupado, porque daí realmente a gente olha para o lado do Estado e a gente vê que efetivamente o Estado, cada vez mais, né, ele está mostrando que não terá condições, né, de atender essa questão de manutenção de renda quando as pessoas se aposentarem, ou quando se invalidarem, ou quando tiverem algum problema social. Então, realmente, o papel aqui que deveria ser maior da Previdência Complementar, nesse momento, ele não é tão interessante em termos de penetração. E aí depois a gente vai discutir rapidamente um ponto aqui, que na minha opinião é essencial, tá? Que é o ponto da desigualdade. Então nós temos hoje, em termos de entidades ou de companhias de seguros, temos 14 entidades abertas de previdência complementar, nós temos 30 seguradoras que operam no segmento de previdência complementar. Não estou falando de seguradoras que operam no ramo de danos ou de outra situação, eu estou falando que opera em previdência complementar, das abertas. E nós temos 292 entidades
fechadas de previdência complementar. No ambiente aberto, entre seguradoras e abertas, nós temos, com relação às modalidades dos planos e seguros operados, nós temos 77% da concentração dos recursos em VGBL, né? Que é um seguro, que é mais para um produto financeiro, né? Com uma duration baixa em si, né? E é um produto que realmente hoje é o mais procurado, até em virtude de uma questão que, para nós, no ambiente de fechadas, é complexa, que o VGBL tem aquela questão do benefício fiscal, né, que nós não temos ainda, que é um pleito ainda que a gente precisa trabalhar, né? 18% em PGBL e 5% nos planos tradicionais. No ambiente fechado, nós temos 62% dos recursos nos planos BDs, né, nos planos mais antigos, planos mais maduros BDs, né, 26% nos CVs e 12% nos planos CDs. Com relação à cobertura em si, e principalmente a concentração de mercado, o ambiente aberto ele é extremamente concentrado. Nós temos 3 empresas, a Brasilprev, a Bradesco Vida e Previdência, a Itaú Vida e Previdência, que concentram 80% dos recursos. Então, 80% dos recursos estão aqui. E no ambiente fechado, nós temos uma concentração um pouco menor do que o ambiente aberto, mas também é muito concentrado. Nós temos entre Previ, Petros e Funcef, né, que são fundos de pensão patrocinados aí por estatais, né, que realmente concentram hoje 40%, né, do volume de recursos do estoque da Previdência Complementar fechada aqui no Brasil. Em termos de pagamento de benefícios, a Previdência Complementar hoje, e levando em consideração tanto aberta e fechada, né, tem volta para a sociedade em torno de 67 bilhões em benefícios, né, para quem tem gozo de benefício. Desses 67 bilhões, 5% vem da Previdência aberta e 95% vem da Previdência fechada. Então, quando a gente começa a discutir questões de harmonização entre segmento aberto e fechado, a gente também tem que ter em mente, claro, que são maturidades diferentes desses planos, mas hoje quem paga benefício de previdência complementar é o segmento fechado, né? O outro acaba muito sendo uma indústria de resgate ainda, né? Ou seja, então nós temos que cuidar dessa situação, e isso é um ponto relevante, né, numa transformação de previdência que a gente precisa estar com o olho também muito voltado, né, de tentar ajudar o participante a fazer alguma coisa que seja bom para ele próprio. Muitas vezes ele não sabe o que é o interessante para ele, e a gente fica um pouco preocupado em termos de orientação sobre esse tipo de situação. Um exemplo para vocês, nós estamos discutindo no segmento agora a questão do resgate parcial para os planos patrocinados, né, os planos CDs e CVs, né? Esse é um ponto que quando foi discutido na Previ, que participei da comissão de discussão, é um ponto que eu tenho um pouco de medo, né, porque realmente a questão da gente ter essa liberdade, né, de liquidez nesses planos, ele pode gerar algum tipo de situação se a pessoa for mal orientada, né? Realmente, se ela for mal orientada, ela pode não conseguir, né, na sua trajetória de acumulação, chegar num nível, né, que possa atender a necessidade mais adiante. Em termos de regimes de controle, de supervisão, nós temos hoje 2 HDMIs aí, né, ligados na Previdência. Nós temos um cabo ligado, né, nas seguradoras e as entidades abertas via superintendência que fiscaliza esse segmento, que é a SUSEP, e o outro, né, nas fechadas, ligadas à questão da Previc, com normas distintas, regras diferentes. Então, realmente, nós temos hoje esse processo que ele traz, muitas vezes, muita discussão. Existe aí todo um movimento, inclusive desse governo atual, na tentativa de fundir essas 2 superintendências numa grande agência, né? Nossa opinião que realmente são assuntos diferentes, mas até se poderia ter um HDMI único, né, mas com canais diferentes dentro da televisão, né, porque o assunto, eles realmente são de origens muito distintas entre a previdência aberta e a previdência fechada, né? Então, essa transformação, né, de união, ela tem que ser vista também com um pouco de parcimônia, né? Porque a gente não pode deixar ou perder um pouco a identidade de um segmento que visa lucro, né, que tem acionista, que tem necessidade de capital, com um segmento eminentemente compartilhado de risco entre
entre participantes assistidos e patrocinadores, quando existe patrocinador, né? Estou falando aqui dos modelos instituídos não patrocinados. Então, realmente, são questões aí que têm que ser refletidas, né? Essa questão que envolve a possível, né, transformação do sistema, principalmente com relação a essa parte de supervisão. Então, nós temos, nesse modelo atual, a implantação dos regimes de previdência complementar para os entes públicos, é um avanço. Nós temos que trabalhar com regras efetivamente mais harmônicas, né? Para as abertas, né? Que também tem que trabalhar aí com patrocínio público, que isso não está bem claro. Nós temos a questão dos resgates, que eu já comentei com vocês, os parciais, que a gente precisa evoluir na discussão, e a gente precisa também estabelecer uma questão de tributação similar ao VGBL no ambiente das fechadas. Essas são agendas aí necessárias, pelo menos para o curto prazo. Agora eu vou lá, e a nova forma, né? Isso é o que é, tá? Mas o que será, né? Que é a discussão, né? Como é que isso vai encaminhar? Quais são os pontos que a gente pode apontar aí ou sugerir como sendo interessantes de reflexão, né? Qual será esse novo estado daqui para frente? Em algumas situações, quando a gente tem dificuldade de explicar o que é alguma coisa, os gregos já usavam, né, o que eles chamavam de via negativa, né? Quando é difícil explicar o que é uma coisa, é mais fácil a gente explicar o que não é essa coisa, né? Ou seja, muitas vezes o conhecimento acaba sendo desenvolvido não por adição, mas sim por subtração, né? A gente acaba eliminando algumas situações. A primeira delas é a seguinte: previdência, seja ela pública, seja ela complementar, ela não é levitação. Né? Não é levitação. Ou seja, muitas vezes a gente vê debates aí que parte do princípio que a previdência é levitação, o futuro, tudo será resolvido, né? Não precisa pensar em termos de custeio, de gestão, porque lá tudo vai ser de uma forma ou outra resolvida, tendo uma patrocinadora, tendo o Estado ou não tendo. Ou seja, essa é uma questão que a gente tem que ressaltar, que qualquer forma que a gente venha pensar em termos de previdência, de novo, ela não vai parar no ar sozinha, ela precisa realmente ser estruturada, e o objetivo aí do curso que as pessoas estão ingressando aqui na Tia Previdência é realmente ter embasamento científico, técnico, né, legal, para poder efetivamente administrar e poder ter essa responsabilidade, né, de conduzir essas questões para as pessoas, né, que querem esse tipo de proteção. Então, isso é muito, muito relevante. O que não é, ou seja, vamos eliminar o que não é. A previdência, como ela é agora, ela é formatada em cima do emprego. Né? Isso é algo que no futuro, nesses moldes, a gente não vê com bons olhos. Isso realmente vai passar por um processo que vocês já estão vendo aqui, das relações de trabalho. Então, assim, emprego, como a gente conhece de carteira assinada, hoje o trabalho vai existir, consequentemente, mas não nesse formato, né? Esse formato de emprego que a gente tem atualmente. Então, realmente, essa estrutura da Previdência, toda ela voltada para emprego e salário, ela vai ter que ser revista. Então, isso é um ponto da via negativa, né? Que a gente não precisa dizer como vai ficar, mas sabe como não vai ficar. Né? A questão da transformação digital, essa chegou, e a gente sabe que isso é uma revolução, e a gente está vendo isso no ambiente de seguros, com as insurtechs e outras situações que estão vindo, no ambiente de previdência isso também está chegando, ou seja, nós precisamos transcodificar, precisamos deixar essa relação um pouco mais leve e muito mais fácil de ser conduzida. Então, a tecnologia vem aí e vai ajudar muito, não só a questão de facilitar, mas também de ajudar a definir também como será o trabalho do futuro, né? Então, realmente, esse é um ponto que a gente precisa também ressaltar. Outra transformação que está chegando, que a gente não pode deixar de lado, né, é a questão do processo de tomada de decisão. Né? Nós precisamos entender muito melhor como as pessoas decidem, a forma como elas decidem, o contexto que elas estão inseridas para decidir, e principalmente como a gente pode ajudar elas a decidirem melhor. Esse é um ponto que a gente vê muito estudo, muita pesquisa e muita aplicação fora do Brasil, e aqui no Brasil a gente ainda está meio que patinando, a gente precisa desenvolver muito isso. Então, essa área das ciências comportamentais, onde o ser humano está no centro de tudo, é algo realmente em que a gente
coloca como sendo um ponto importante nessa nova previdência e principalmente na visão dos gestores de como isso vai encaminhar, né? Ou seja, essa fusão entre economia, psicologia, neurociências, já tivemos aí há 2, 3 anos atrás aí o Richard Thaler ganhando o Nobel de Economia, um economista comportamental. Ou seja, se a gente não incorporar a visão da psicologia, né, dentro dos nossos modelos, a gente realmente vai ficar para trás, né? Então, esse é um ponto aí que a gente acha que realmente a gente precisa evoluir, né? Tem uma frase aqui da Wendy Della Rosa, que é uma cientista de Stanford, né, que ela criou aí o Departamento de Economia Comportamental no Google, né? Ela diz o seguinte: engenheiros constroem e consertam, designers desenham e cientistas comportamentais buscam entender como uma pessoa reage a um determinado estímulo. Então, hoje, essa questão da motivação, da gente realmente motivar as pessoas a mudarem de comportamento, entender como é que funcionam as emoções, né, do ser humano, né? E isso vai ser fundamental para a gente criar novos produtos e a gente efetivamente ter um resultado positivo no ambiente da Previdência. O compartilhamento de risco, na minha opinião, ele vai ser algo importante, né? Ou seja, essa questão das entidades não dividirem risco, principalmente os benefícios de risco ou os benefícios que envolvem longevidade, é algo que o futuro a gente não tem como viver sozinho em guarda-chuvas isolados. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa evoluir, né? Não precisa evoluir, nós precisamos evoluir. Então, esse é um ponto também que eu acho relevante nesse processo. Essa relação entre as FPs, as seguradoras e as resseguradoras, nesse sentido, são complementares, tá? Isso é bem importante, são complementares, né? Acho que nenhum tira o espaço do outro, e principalmente a gente precisa estar consciente também do papel das resseguradoras, que é um papel que muitas vezes a gente acaba não conhecendo, né, porque conhece mais a operação de seguros e não a de resseguros, e nós temos toda uma discussão, inclusive legal hoje em dia, né, se as resseguradoras elas poderiam fazer uma operação direta com os fundos de pensão, e esse é um ponto que a gente defende como sendo algo extremamente importante para o desenvolvimento do mercado, né? A nossa opinião é que não tem sentido discutir a questão legal, né, se vale a Lei 109 ou a Lei 126 que estabeleceu e regulou as operações de resseguro no Brasil. A pergunta que tem que ser feita é o que é bom para o mercado, ou seja, o que é bom para o segmento, né? Então, esse é um ponto que a gente acha que também realmente isso tende a evoluir. Vamos adiante. Outra situação, nós teremos que conviver com ambientes aí de taxas de retorno e de rentabilidade dos nossos ativos mais baixos, então, consequentemente, nós temos que rever muita coisa em termos de planos de custeio, de entendimento de necessidade de recursos para poder formar um benefício razoável no futuro, né? Então, se a gente não começar agora a plantar esse tipo de situação, a gente vai ter a questão aí do bolo abatumado, né? Ou seja, a gente não vai conseguir chegar lá na frente, né, e cumprir com aquele nível mínimo lá, que seria o nível necessário aí de manutenção dos benefícios previdenciários. Já fechando, né, dentro do combinado, né, César, um ponto aqui que eu acho sensacional, que eu acho que é importante a gente refletir, que muitas vezes a gente deixa isso de lado, né, é a questão da desigualdade, né? Esse é um ponto também assim, importantíssimo na reflexão sobre a previdência, seja ela pública, seja ela complementar. Não adianta a gente pensar em 8% da população se tem 92%, né, que não tem acesso a esse tipo de serviço, esse tipo de proteção, né? Então, realmente, esse é um ponto que tem que ser muito debatido, na nossa opinião, né? Isso vai ser pauta até de um outro evento, né, que depois a gente pode até colocar para vocês, mas eu trouxe aqui uma frase que eu tinha uma admiração muito grande pelo Joelmir Betting, né, que era um jornalista que acabava transcodificando, né, o economês aí para o público em geral, né? E certa vez ele disse, né, metade da humanidade passa fome, a outra metade faz regime, né? Então, realmente, a questão da desigualdade, seja ela da renda, né, que é algo fundamental para nós que pensamos em previdência, porque previdência é diferimento de consumo, é transferir renda para o futuro, né? Então, realmente, se a pessoa não tem renda hoje, como é que vai ter acesso a esse tipo de serviço, né? A questão da desigualdade na educação é uma coisa assim absurda que a gente precisa também debater, e principalmente a desigualdade, ela afeta hoje a longevidade, ou seja, a desigualdade ela perversa, porque se a gente for comparar hoje expectativas e esperança de vida de pessoas que têm recursos, que têm plano de saúde, que se alimentam bem, com pessoas que não têm isso, é absurda a diferença em termos de horizonte. Então, realmente é um ponto assim que fica
como necessário aí para a nossa reflexão e para o nosso debate também, trazer para a pauta a gente olhar não só a parte, mas também o todo, né? Ou seja, vamos também discutir o todo, não vamos ficar só num submundo, né? Que é esse mundo que a gente trabalha hoje, que é o mundo de poucas pessoas que têm possibilidade de ter esse tipo de proteção. Então, para fechar aqui, uma frasezinha do médico aí, filósofo americano, né? O Oliver Wendell Holmes, né? O mais importante na vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Então, eu parabenizo aí quem realmente optou e quis dedicar parte do seu tempo, né, para poder não só escutar essa pequena aula magna, mas também, principalmente, cursar esse curso promovido pela TIA como sendo algo louvável aí para a construção de conhecimento e desenvolver habilidades profissionais para a atividade de vocês. Ok, agradecemos muito a apresentação do nosso professor de hoje, nosso painelista hoje, o Sérgio Rangel, tocou em pontos importantes, fundamentais aí do nosso segmento, né? Já abrindo as portas aí para o debate de como fica para o futuro, como ficam as coisas para o futuro e o que nós temos que pensar nesse ambiente de transformação aí para o futuro melhor que queremos. Agora, então, vamos passar para o Rodrigo Cisnandes, que é o nosso próximo apresentador, presidente da Fundação Família e Previdência, diretor da ABRAP. Contigo, então, Rodrigo. Bom, quero agradecer ao César, agradecer aí toda a equipe da TIA Previdência pelo curso, né, nessa modalidade diferente, né, a TIA que sempre realizava o curso de forma presencial. Agradecer muito, é um prazer para mim poder compartilhar esse painel aí com o Rangel, né, que é um estudioso aí do nosso segmento. Bom, eu quero iniciar aí compartilhando com vocês alguns poucos slides aí para fazer uma reflexão complementar aí o que o Rangel trouxe para nós, né? Nós estamos vivendo, claro, num ambiente de grandes transformações, sem dúvidas, e a previdência ela acaba tendo um destaque aí cada vez mais importante, né? Quando a gente fala de previdência privada, previdência complementar, nós estamos falando de algo que é opcional e que não está também à disposição de muitos, né, visto a desigualdade que se tem. Mas com esse cenário de mudança, né, o grande questionamento aí é que a opção que nós temos hoje, ela acaba virando uma necessidade, né, sem dúvida, que nós temos que começar a olhar para a previdência como uma escolha cada vez mais necessária, né? E o nosso mundo, a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? E compete a nós fazer essa discussão, né, dos rumos aí e dos alinhamentos necessários para que as melhores escolhas sejam feitas, né? E nós aqui sempre usamos, né, a expressão no Rio Grande do Sul da grenalização, né? Então, muitas vezes essa discussão acaba sendo dividida, né, entre dois segmentos, né? Eu brinco que muitas vezes quando eu falo que gosto do verão, as pessoas me perguntam o que eu tenho contra o inverno. Eu não tenho nada contra o inverno, só gosto do verão, gosto mais do verão do que do inverno. Mas devido a isso tem se acirrado cada vez mais. Nós vimos recentemente aí toda essa discussão, esse conflito, economia versus saúde, né? Durante a pandemia, claro que é uma crise sanitária pesada que vira uma crise econômica, no nosso caso do país aí virando uma crise também política, né, com reflexos ainda que é difícil de se prever, né, alguns deles nós estamos experimentando agora de forma acelerada, né, seja essa questão do home office, o presencial, já se tem uma discussão se vai ser tudo home office ou tudo presencial, obviamente que é possível sim se mesclar isso, o home office ele veio para ficar, né, acho que o Rangel abordou bem a questão do emprego, as relações de trabalho mudam, né, de forma muito forte, né? Então nós temos que olhar para isso, né? O Bill Gates disse há muitos anos atrás que ele ainda iria ver o fim do papel, né? Então era um absurdo na época quando ele falou isso, e hoje nós já estamos aí aprendendo a trabalhar sem papel, né? Então estamos vendo o fim do papel, talvez vamos ver o fim do emprego, né? A questão digital muito forte, as assinaturas digitais vieram para ficar.
Então, várias mudanças, transformações, reuniões que antes nós fazíamos presencial, né? E que às vezes teria que viajar, ir longe, e agora está sendo feita a mesma reunião com a mesma produtividade num ambiente aí que certamente vai se consolidar. Claro que dentro de todo esse processo de mudança, de transformação, uma outra discussão muito presente nesse momento, a questão do ajuste fiscal, né, reformas da Previdência, que aconteceu no ano passado, mas se discutindo muito reforma administrativa, reforma tributária, um conflito com a popularidade. A gente sabe que é muito difícil se fazer reforma em ano de eleição, o ano que vem já é um ano pré-eleitoral, então muitos serão os desafios que certamente afeta muito o nosso segmento. Então isso é algo que também, né, essa crise toda aí obrigou o governo a gastar muito nesse ano, um orçamento de guerra bastante grande, né, para poder fazer a economia se manter em pé, mas o endividamento público, a gente sabe que logo ali na frente outras reformas virão, né, e a gente sabe também que todas as reformas da Previdência, né, elas acabam sempre trazendo aí um contexto de alongamento do prazo para a aposentadoria e de redução do benefício, né? Então, a gente sabe que nós temos um INSS que vai caminhar aí para um processo de cada vez ser mais assistência e menos previdência, né? O teto do INSS, que já chegou a 10 salários mínimos, né? Hoje já está aí na casa dos 5 salários mínimos. Então, é algo que vai impactar bastante. E claro que eu posso discordar de qualquer reforma da Previdência, mas certamente outras virão, né? E elas virão sempre com essa questão de transformar talvez mais o INSS cada vez mais em assistência e não em previdência. Então, vai ficar para a Previdência Complementar, certamente, fazer esse trabalho. Então, por isso que ela sai de uma opção e acaba virando, num curto espaço de tempo, uma necessidade. E, obviamente, que muitos aqui podem discordar de qualquer reforma da Previdência, mas também aí nós temos uma outra discussão, né, que tem questões que são ideológicas e tem questões que são lógicas, né? Então, nós tivemos mudanças aí fortes nas questões demográficas, né? E isso acaba também impactando. Então, são momentos aí para reflexão do que vem pela frente e de como o nosso segmento é importantíssimo, né, nesse processo. Bom, e aqui também, né, num momento de crise desses, nós batemos aí recordes no endividamento das famílias, né? Então a desigualdade ela realmente é algo muito presente no nosso país, né? Dados agora de agosto, né, nós chegamos no maior nível desde 2010 do endividamento das famílias brasileiras, né? O percentual de famílias endividadas, né? E muitas delas, claro, com dificuldade de passar por esse momento. Mas, para se ter uma ideia, 77% do endividamento das famílias está atrelado ao cartão de crédito, né? Então, é a modalidade de juro mais cara, né? E acaba aí trazendo um impacto muito forte, né? Então, talvez um desafio gigante aqui é como nós vamos vencer a barreira de devedores para credores, né? Então, esse vai ser também um desafio dos gestores de previdência, trabalhar muito forte a educação financeira, a educação previdenciária. Enfim, nós teremos aí um longo caminho pela frente, né? Visto que nós temos aí, né, o desemprego batendo recorde, mais de 13 milhões de desempregados, uma informalidade muito grande, né? E isso também acirra muito a desigualdade social no nosso país, né? E, claro, quando a gente fala em educação financeira, educação previdenciária, nós também temos um país carente de educação de uma maneira geral. E nesses dois quesitos, mais ainda, né? Normalmente nós somos educados para consumir, educados para gastar e não educados para poupar, né? E isso talvez aí também um dos pontos, né, que a própria Previdência vai ter que levar em consideração, no sentido que se as pessoas são cada vez mais responsáveis pelo seu futuro financeiro, vão precisar fortemente buscar um consumo cada vez mais consciente e uma preparação para garantir aí no futuro, né, uma qualidade de vida e buscar uma poupança previdenciária. E aí alguém vai dizer, bom, mas é muito difícil em momento de crise, a questão da economia, né, a gente tem uma parcela significativa da população sem condições, mas por outro lado,
desde a criação do Plano Real, esse momento aí de pandemia, ele bateu o recorde, né, de aportes na poupança, né? Foram mais de 112 bilhões de reais que a população brasileira guardou na poupança. Eu digo guardou porque as pessoas acham às vezes que estão investindo na poupança, e nesse cenário de juro baixo aí a poupança não tem superado nem a inflação. Então, obviamente que tem vários fatores ligados a isso, seja o temor da própria economia, a retirada de outros investimentos, a questão da desinformação mesmo, mas também é um ponto aí importante que os gestores, a previdência complementar, a previdência privada tem que levar em consideração de atrair, né, essa população aí para um investimento de longo prazo, uma rentabilidade mais vantajosa, né? Então esse também aí é um cenário de um desafio bastante considerável, né, relacionado aí diretamente à educação financeira e previdenciária. E um outro ponto importante, acho que o Rangel abordou a questão da demográfica da transição, é que estamos vivendo mais, e obviamente que é muito bom viver mais, mas viver mais também é algo que não é tão barato e requer uma preparação grande aí para o futuro. Quem nasceu, e eu imagino que muitos aí que estão nos acompanhando nasceram na década de 60, quem nasceu na década de 60 tinha em média 5 irmãos, né? E quem está nascendo hoje tem 0,7 irmão em média. Então, a taxa de fecundidade mudou consideravelmente, e essa mudança, né, trouxe impactos em toda a economia. Nós estamos perdendo aí a chamada passagem do bônus demográfico, que é quando temos a maior parte da população em idade economicamente ativa, né? Estamos perdendo porque estamos diante de uma crise, não estamos conseguindo alavancar a produtividade do país, a melhoria das condições financeiras do nosso povo, para, de certa forma, poder envelhecer ali na frente com uma condição de vida melhor. Então, nós estamos envelhecendo rapidamente e envelhecendo sem recursos, né? Envelhecendo pobre, né? Então, isso é algo que preocupa muito, no sentido de que podemos ter aí um problema social muito grande ali na frente, que é uma população com idade avançada e sem recurso, né, para sua manutenção. Então, esse certamente é um desafio de longo prazo, mas que o que for feito agora, ele é fundamental ali para poder amenizar, vamos dizer assim, o que está por vir aí no futuro nosso. Então, isso é algo que temos que tomar todas as precauções, né, possível. A própria previdência, né, ela deriva da palavra precavido, né? Então, ela, na verdade, o conceito dela, né, criada lá na Alemanha, já foi no sentido das pessoas aí se prevenir para o futuro, né? E esse é um desafio numa população bastante imediatista, numa juventude também bastante imediatista, né, e necessário, né, que essas escolhas sejam feitas agora. Mas falamos muito em grenalizar e uma palavra contra a outra, quando, na verdade, todas elas se complementam, né? Então, o equilíbrio, na verdade, ele é uma escolha, né? Então, um ponto de equilíbrio em qualquer dicotomia é sempre buscar a melhor parte nos dois lados, né, para se formar o que tem de melhor. Então, tirar o melhor das opções que se tem, né, não necessariamente é a economia contra a saúde, os dois são importantes, né, a previdência ela é importante, a questão do home office e o presencial não são antagonistas, né? Então, obviamente que nós temos, às vezes, as nossas preferências, né? Mas sempre, né, temos que ser muito mais gremistas do que anticolorados, né? Então, não podemos ter mais alegria com a derrota do rival do que com a vitória do nosso próprio time. Então, o ponto de equilíbrio, né, e o equilíbrio, ele é uma escolha que tem que ser sempre alinhada, né? E basta ver que tem toda uma preocupação aí com a questão do equilíbrio, que está diretamente ligado à sustentabilidade, como aí conciliar a questão econômica, a questão social, ambiental. Esse é um desafio do mundo, né? Que planeta ficará para as próximas gerações. Então, isso tem sido debatido constantemente e tem que ser uma preocupação de todos, né? Mas também nós precisamos aí nos preocupar que velhice nós queremos para nós, né? Nós temos que ter esse equilíbrio nesse tripé também,
para garantir uma qualidade de vida no futuro. Então, como eu vou conciliar o meu plano de vida, né, e tenho que querer ficar velho, né, tenho que querer viver bastante, né. Aqui na Fundação Família Previdência, um plano mais antigo que nós temos aqui, a média de idade já é 82 anos. Né? Nós temos pessoas com 100 anos recebendo benefício. Quando foi criada a entidade, a expectativa de vida era 62 anos. Né? Então, olha como isso evoluiu, né, de 40 anos para cá com uma rapidez muito forte. E esse tripé de ter uma velhice com dinheiro, com saúde, né, com vida social afetiva. E por que a gente coloca isso? Né? Porque nós precisamos fazer essas escolhas no presente, é agora que precisa se trabalhar isso, e quem trabalha com previdência trabalha com longo prazo, e o longo prazo das pessoas, da vida das pessoas, que às vezes entram num plano de previdência acumulando por 40 anos, né? Talvez os mais jovens vão ter que acumular por 50 anos, 60 anos para poder ter um benefício complementar, precisam estabelecer aí o seu tripé para uma velhice saudável, né? Com dinheiro, saúde, vida social, consumo consciente, poupar, né? Uma palavra que vai precisar entrar cada vez mais no nosso vocabulário, a questão da saúde, alimentação, atividade física, medicina preventiva, são questões aí que está ao nosso alcance para trabalhar. O conhecimento, isso é fundamental, né? Todo esse tripé está interligado, trabalho, relacionamentos, né? A vida social afetiva, para se ter uma ideia, já tem estudos, né? Tem um estudo da Inglaterra que coloca a solidão uma das maiores causas de doença da terceira idade, já comparada à obesidade e o tabagismo. Né? Então, olha que como é importante também pensar isso para o futuro, né? O que nós queremos ter ali na frente, e isso vai depender, sim, das nossas escolhas agora, nossa escolha, inclusive, né, pelo plano de previdência que nós vamos fazer. Então, esse processo aí de evolução da longevidade, né, que cada vez é maior e é muito bom, requer aí que nós pensamos, né, o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo. Obviamente que hoje se discute muito a questão da previdência também para a realização de sonhos, né, como também um investimento. Os planos são cada vez mais flexíveis e podem ter resgate, mas nós nunca podemos esquecer a essência nossa, que é uma essência de longo prazo. Então, obviamente que podemos atrair a juventude, que às vezes é muito imediatista e não consegue comprar algo para a velhice ou para a melhor idade, né? Como o pessoal também hoje tem definido, né? a terceira idade, mas nós não podemos nunca descuidar desse nosso viés, todo o investimento nosso para o longo prazo, que é algo também bastante desafiador. Então, obviamente que se precisa vencer vários obstáculos, né, que no caso do nosso país ainda são maiores ainda, e a pandemia agrava ainda mais a renda das famílias, principalmente. Muitas famílias vão diminuir muito a renda nesse período, vão ter dificuldade, a sua reserva de emergência, muita dificuldade para investir e dificuldade ainda para se ter um plano de previdência para o longo prazo. Mas o que é certo é que o INSS não vai ser suficiente lá na frente para garantir essa qualidade de vida tão necessária. Né? E claro que nesse contexto todo, né, está inserido o nosso segmento, né, o segmento de previdência, nós mais especificamente a previdência fechada, e algumas transformações aqui, como bem colocou o Rangel, serão fundamentais, que nós vamos precisar olhar de uma maneira diferente. Nós já não estamos mais aqui na entidade usando até a palavra complementar, né, porque a previdência ela foi criada com um conceito complementar, está na legislação como um conceito complementar, mas hoje nós temos aqui entidades associativas, entidades, o Sindicato dos Engenheiros, por exemplo, que são autônomos e eles têm como única previdência nós, né? Então, já não tem mais a complementação do INSS, muitos não estão no INSS e estão nos nossos planos. Então, nós vamos ter que ter uma previdência privada que ofereça, né, confiança, credibilidade para o futuro, e não temos mais também essa dicotomia, né, abertas versus fechadas. Né? Então,
Acho que o Rangel pontuou bem as transformações que se está buscando, se caminha talvez para uma aproximação dessas normas, né? Talvez ter um VGBL aí para o segmento fechado, mas o que é certo é que nós vamos ter que ter uma preocupação cada vez maior com a entrega, né? Hoje nós temos 292 entidades fechadas de previdência. A palavra fechada também não é uma palavra que nos ajuda, né? Fundo de pensão, pior ainda, né? Então nós precisamos sim de um reposicionamento estratégico nesse mercado. Nós temos hoje uma entrega consolidada, foi mostrado os números ali pelo Rangel, o que o segmento hoje paga em benefício. A nossa entidade aqui, por exemplo, nós temos uma folha de 50 milhões mês, né? Eu sempre brinco que é uma mega-sena acumulada todo mês depositado na conta dos nossos aposentados e pensionistas. Então nós vamos precisar de uma rediscussão total desses regramentos e uma preocupação maior com a entrega, e certamente haverá, né, uma consolidação de muitas entidades de previdência. Essas 292 certamente vai ter uma transformação muito grande num curto espaço de tempo, porque vai ser cada vez mais desafiador garantir uma renda, né, qualificada e no longo prazo, uma entrega adequada para os nossos participantes. Eu poderia aqui também colocar o CD versus BD, né? Não existe mais os planos, né, com benefício definido, vitalício, também foi algo que nós temos um estoque todo aí para tratar e para cuidar, e o curso vai trazer muito essa abordagem, porque hoje os gestores de previdência, o nosso segmento todo, tem um estoque BD de benefício definido bastante alto, né? Tem todos os regramentos, nós temos que cuidar desse estoque, cuidar dessa entrega, mas nós temos também aí um futuro pela frente, né, de pessoas vivendo cada vez mais, uma previdência pública cada vez mais em dificuldade, e o nosso segmento sendo aí solução, né, e nós vamos ter que nos apresentar cada vez mais como isso. Então, nossos desafios não são pequenos, né, eles são gigantes, são desafios de curto, médio e longo prazo, e com certeza aí nós vamos ter que buscar soluções coletivas, né, entre nós para vencer esses desafios. Então, agradeço muito aí as pessoas que estão nos acompanhando. Essa conversa ela não se encerra aqui, a gente segue aí à disposição, né, tanto aqui na nossa entidade como também nas redes sociais, para aprimorar esse debate aí e essa reflexão aí sobre o nosso futuro, né, da Previdência, que trata tanto disso, né, exatamente do nosso futuro. Então, obrigado pela oportunidade aí, a gente também segue à disposição aí para questionamentos. Muito bem, Rodrigo, muito obrigado. Muito boa abordagem, excelentes contribuições aí, reflexões, né, sobre o futuro aí da previdência, né, no país, né, de uma forma geral, seja ela oficial, complementar aberta ou fechada, e até gostei dessa não mais complementar, né, e sim é um mix de previdência que, de acordo com as transformações aí, para onde caminha a sociedade, toda a longevidade aumentando, a gente vai ter que tratar. Não é? E complementou muito bem também com a fala do Rangel, né? A apresentação do Rodrigo. Enquanto a gente aguarda um pouco mais, ver se aparece questionamentos aí no chat, eu queria corrigir uma informação que eu passei, né, e reforçar que todos que estão assistindo essa aula inaugural deste curso de formação de dirigentes, conselheiros e liderança aí sobre previdência complementar fechada, né, vão receber, então, todos que estão participando receberão seus certificados de participação neste evento, tá bem? Eu tinha passado uma informação diferente. E a outra coisa também que eu queria, antes de passar para as perguntas que tiverem, eu queria também convidar todos, informar a todos, né, como eu falei no início, que existe, é um dos pilares aí de atuação da TCHE Previdência, a realização de eventos, de cursos, né?
eu queria convidar todos aí para os nossos eventos também sobre investimento, né? O que é muito importante nesse momento aí que a gente está vivendo, né? E para pagar, para a gente poder reconfortar aí aqueles que investem na previdência no nosso segmento fechado, é muito importante a gestão dos investimentos. Nós temos 2 eventos programados, um para o dia 9/10, né, de manhã, às 10 horas da manhã, e outro para o dia 29, também de outubro, também pela manhã. Então, eu recomendo que todos acompanhem aí pelo nosso site, pelas nossas redes e participem desses eventos. Tá bem? Nós temos aqui uma pergunta do José Mendonça para o Rangel, então. Previdência complementar pode terminar em nossa velhice com a nossa distância social? Como terminar com a do mundo, né? Essa é a pergunta para o Rangel. José Mendonça, do AB Prev. Mendonça, esse é Exatamente. grande amigo, gente, Conhecido, né? gente extraordinária. Isso aí. Mendonça, lembrei de uma frase aqui, diz o seguinte, né? Uma sociedade cresce bem quando os homens velhos plantam árvores que vão criar sombra embaixo da qual eles nunca assentarão. Esse é um ponto importante, ou seja, quando a gente discute previdência, muitas vezes o que a gente está pensando aqui, o que a gente está discutindo é algo que talvez a gente nem venha a absorver a sombra disso, né? Porque realmente a questão da previdência é algo de longo prazo, né? São transformações, inclusive, de longo prazo, né? A questão da sustentabilidade da previdência é algo extremamente importante, né? E algo importante no modelo atual, que está alinhado à questão que envolve também não só a questão do contexto do país, mas o contexto mundial em si, né? Ou seja, nós temos no modelo previdenciário aqui no Brasil, da nossa previdência, aí, como o Rodrigo muito bem colocou, a nossa previdência não estatal, né? Ou seja, a questão da complementariedade é discutível desde lá da 109, da 6435, essa discussão, né? Ou seja, até acho que a parte o pessoal da área de saúde até evoluiu melhor, do ponto de vista de terminologia, de usar a saúde suplementar, né? E não complementar, né? Então, realmente, esse é um ponto que envolve aí uma reflexão aí sobre um contexto que depende do contexto também, não só particular dos planos em si, mas também do próprio país, né, e dos ativos que são gerenciados, né. A minha consideração com relação à questão da desigualdade que eu levantei aqui, né, não quer dizer que as pessoas não tenham condição de diferimento de renda, né, mas acho que é um ponto dentro dessa visão aí de plantar árvores, né, que venham ser absorvidas, né, por pessoas que não sejam nós mesmos, né? Mais adiante, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir mais, né? Ou seja, eu acho que a gente, no nosso segmento, a gente acaba discutindo muitas coisas que são relevantes para nós, mas é uma espécie de indiferença epistêmica, como a gente diz, ou seja, a gente fica meio indiferente ao resto, né? Acho que a gente precisa também trazer isso para a pauta como discussão. A pergunta é se efetivamente a Previdência vai ter condição de continuar pagando os benefícios. A princípio, sim, Mendonça. Eu não vejo né, nada a médio e longo prazo que possa prejudicar. O que a gente tem aí realmente é essa questão do avanço da nossa longevidade, que agora a gente está até discutindo isso. Eu estive até conversando ontem com o estatístico da Mirador, o Juscelino, a gente estava, mas como é que isso está? O pessoal lá de Portugal me mandou uma série de observações, olha, deu uma mortalidade muito mais alta nesse ano, será que é algo que vai se repetir para os anos seguintes? Qual é o impacto disso em termos de previdência aqui no Brasil? A gente começou a fazer alguns levantamentos, né? E realmente a gente não sabe ainda, né? Essa questão da pandemia, a gente vai precisar ter até estudos longitudinais, são estudos para ver, olha, o cara que teve o C19 agora, que saiu bem, mas se ele tiver daqui a 3, 4, 5 anos uma pneumonia, algum outro problema, como é que vai ser o comportamento, né, dele, ou seja, do físico dele, da capacidade imunológica dele? Então, realmente tem
muita dúvida ainda com relação a essa parte de sobrevivência das pessoas, se a gente vai manter a toada que tinha antes, a gente sempre está ganhando, né, um pouco mais em termos de longevidade, né, e termos que ajustar, né, essa questão dentro dos nossos princípios aí previdenciários. Mas a visão que já passaram um tempo atrás de que a Previdência vai acabar, os recursos da Previdência complementar vão terminar, eu acho que isso aí realmente não se sustenta, esse tipo de argumento, porque a gente está vendo que a Previdência está crescendo em termos de Previdência aberta, principalmente, está se mantendo a Previdência complementar, e a gente vê perspectivas aí com a Previdência agora dos entes públicos, as perspectivas interessantes dos instituídos. Então, assim, é um segmento ainda que tem muito a evoluir, há muito aqui se desenvolver. Muito bem, passar uma pergunta para os dois, aí começando pelo Rodrigo, como resolvemos o dilema se não sobra recurso no final do mês, como as pessoas poderão poupar para a Previdência? Rapidamente, a opinião dos dois, aí é o Giancarlo da Mirador que facilita para vocês aí a vida, tá? Simples assim. Não, é muito difícil, e a gente que fala muitas vezes de Previdência sempre vem a esse questionamento, né? País com a desigualdade que nós temos, nós estamos aí falando nas pessoas economizar. Mas eu vou dar um exemplo de uma empresa que abriu um plano conosco aqui, e o motivo que fez eles abrir uma empresa totalmente privada aqui do Vale dos Sinos foi que o seu pessoal, os seus funcionários estavam muito endividados, e ele estava arrependido de ter colocado os empréstimos consignados, né, para os funcionários. Então, e a produtividade estava sendo afetada, então o endividamento acaba causando vários problemas. Então, nós fizemos lá um trabalho com planilhas simples, a questão da educação financeira e previdenciária, e acabamos, assim, tendo um efeito surpreendente na questão da organização, da educação, né? Então, claro que a chave, vamos dizer assim, para conseguir fazer as pessoas economizar, claro que ela está ligada muito a uma questão social e é difícil para a grande maioria, mas nós temos uma parcela gigante da população que é financeiramente desorganizada, tá? Porque a educação é feita para gastar e não para poupar. E nós estamos falando de uma empresa de chão de fábrica, de pessoas que ganham pouco, né, e tiveram aí condição de poder entrar no plano e poder melhorar a sua renda, né? Então, a educação financeira e previdenciária, ela é, sem dúvida, o principal trabalho a ser feito. Eu tenho amigos meus que, às vezes, querem investir, né, seja na previdência, em outras questões, e estão pagando a fatura mínima do cartão de crédito, né? Então, quando tu mostra para ele, olha, primeiro quita as contas, né, te organiza, sai do financiamento, da prestação, o melhor investimento é se livrar dos juros, né? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, e pessoas às vezes altamente instruídas, né? Eu fiz o trabalho meu sobre no meu mestrado sobre essa questão, e tu fica impressionado de tu sentar com pessoas com formação acadêmica alta e ver como eles não têm, né, esse trato com o dinheiro. Então, claro que é difícil, mas nós temos um campo aí gigante para trabalhar de pessoas que são financeiramente desorganizadas. Rangel, quer contribuir nessa aí? Quero. Não, essa é uma pergunta bastante interessante, né? E eu acho legal a pergunta porque ela entra nos 92% da população, né? Que a gente está falando dos 8 aqui, né? Vamos falar dos 92. Exatamente. 56% da população brasileira entrou em março desse ano sem poupança alguma, né? Sem nenhuma capacidade, seja com poupança negativa, como o Rodrigo colocou, ou seja, endividados, né? Então, nós temos aí a metade da população, um pouco mais da metade da população, que grosseiramente não teria condição, como o Jean perguntou aí, de poupar se já está endividado, né? Então, não teria sentido fazer esse tipo de alocação, né? Mas, então, isso passa muito por essa questão que envolve aí esse processo aí das pessoas começarem a tentarem de alguma forma ou outra. Claro, tem uma parcela da população que não adianta a gente querer discutir aqui, porque não vai ter condição de ter esse tipo de proteção, tá? Isso não adianta a gente querer ser utópicos aqui, dizer que a gente vai conseguir chegar para determinadas classes aí com uma possibilidade de ter esse tipo de situação. Isso pode acontecer esporadicamente para alguém que está realmente com uma estrutura e com um objetivo, né, de
de futuro muito definido, mas tem uma parte da população que está alijada desse processo, tá? Que fica realmente o Estado como sendo o único provento, né? De proteção previdenciária para o futuro, mas tem uma boa parte da população que cai onde o Rodrigo colocou, realmente, aí sim, aí nós temos uma questão de desorganização, uma questão de falta de controle, mas assim, a percepção que eu tenho 26 anos de sala de aula e convivo com jovens, né? Os jovens, eles estão um pouco diferentes, ou seja, eu venho notando assim já uma capacidade deles, né, de terem. Eles não pensam em produtos de previdência como a gente discute aqui, eles pensam em produtos financeiros, mas isso é capacidade de poupança também. O que a gente quer é que as pessoas tenham reservas, né, para poder enfrentar adversidades, né, porque até um país cresce também não só pelo consumo, né, mas também pela essa questão que envolve a poupança em si, né. Mas os jovens eu estou vendo assim que já nos últimos anos eu estou observando essa vontade e esse objetivo deles de terem a sua poupança, de terem o seu valorzinho alocado, esquece, não vou gastar, isso aqui eu não vou utilizar para balada, para não sei o que, isso aqui tem um objetivo, ou seja, mas com metas, né? Porque se a gente for pensar nos objetivos dos jovens, eles não estão pensando em se aposentar aos 65 anos, que vão viver pouco ou muito depois dos 65, eles pensam em quê? Em ter autonomia, em ter liberdade, isso que eles querem. Então, realmente, até o discurso em si e a forma da abordagem que a Previdência tem que levar, ela tem que ser totalmente segmentada de acordo com o perfil das pessoas em si, não só de classe, não só de idade, só de gênero. Então, isso é uma questão que a gente precisa realmente aí evoluir. A questão da educação financeira, como o Rodrigo colocou, eu sou um entusiasta com relação a esse assunto, mas eu acho que a forma como ela é colocada, ela não está apropriada. Tá? E essa opinião não é só minha, ou seja, essa opinião, se pegar o Richard Taylor, que foi o Nobel de Economia, ele diz assim, olha, educação financeira como está, não serve para nada. Porque despejar um monte de informação para uma pessoa é que nem a gente aprender trigonometria, né? Na escola, a gente aprende. 6 meses depois, já desaprendeu tudo. Então, realmente, esse é um processo muito mais contínuo. E aí nós temos a tecnologia, essas formas hoje de behavior design, da gente entender o contexto onde as pessoas tomam decisão, chegar a intervenções pontuais, são questões aí que a gente precisa realmente evoluir, né? No sentido de ajudar as pessoas a terem esse processo de decisão um pouco mais tranquilo, né? E incentivados com alguns nudges, alguns empurrõezinhos, né? Para a pessoa tomar esse tipo de decisão. Então, realmente, acho que tem muito espaço para o trabalho em si, muito espaço para a Previdência poder evoluir, né? Mesmo considerando essa questão que eu coloquei da desigualdade, que eu acho que tem que fazer parte da discussão, porque seria até algo meio injusto, né? A gente pensar só na nossa família e não olhar o todo, ou seja, é importante a gente também pensar o todo e ver, de alguma forma, aí a gente poder gerar sombra para eles também mais adiante. Uma pergunta aqui do Delmir Marques Gonçalves para o presidente Rodrigo. Qual o diferenciais explícitos, visíveis ao mercado, que uma entidade fechada de previdência complementar deve ter para se destacar no mercado competitivo, seja para atrair mais participantes, seja para manter consigo a gestão dos planos? Também é um seminário aí, né, Rodrigo? Eu acho que o próprio treinamento da TCHE também vai ao encontro disso, né? Nós precisamos de uma profissionalização cada vez mais crescente, né, do segmento, porque poupar para o futuro, além, claro, de outras variáveis envolvidas, também requer que a pessoa tenha muita confiança, né, onde vai depositar o seu recurso, o seu dinheiro, né? E nós, como um segmento sem fins lucrativos, onde o participante ele é dono também, né? Ele participa da gestão, ele elege representantes. Então, acho que a chave aí é trabalhar muito forte a questão da profissionalização, credibilidade, solidez, confiança. Né? Os números mostram a nossa entrega como algo fundamental, né? Que é pagar benefício, né? E isso, sem dúvida, aí é algo que nos diferencia e que nós precisamos cada vez mais aprofundar. Né? César quer fazer um comentário aqui, César? Sim, claro. Cícero colocou ali, Rangel, meu filho tem 24 anos e nem pensa em previdência oficial.
Cícero meu também tem essa idade, também não pensa, tá? Mas ele pensa em investimentos. Ele está sempre olhando o mercado de ações, fundos, sabe? Ele tá pensando em algum tipo de movimento, né? Que ele está poupando alguma coisa, pensando em ter algo melhor. Ou seja, essa visão, ela melhorou os jovens nos últimos anos. Isso eu posso assegurar para vocês, que eu estou o dia inteiro com eles, né? Ou seja, eu convivo diariamente com os jovens nessa faixa etária, né? Então esse é um ponto aí relevante, né, dessa mudança de comportamento que a gente enxerga aí dos jovens, principalmente. E nós precisamos, né, Rangel, complementando, nos adaptar muito a isso, né? Nós estamos tentando fazer um trabalho muito forte com a juventude, nós estamos nas redes sociais, já temos 2 aplicativos, é possível fazer adesão 100% digital aos planos, porque também essa linguagem, né, que nós precisamos adaptar, e não é excludente, né? Nós temos aqui participantes do 0 aos 100 anos, né? Então nós temos que ter linguagem para todos esse público. Esse também é um desafio aí do nosso segmento para buscar essa expansão e essa proteção social para um número maior de pessoas. Não, Rodrigo, é assim, e uma coisa que a gente não pode ser arrogante no sentido de dizer que o único caminho que existe em termos de previdência é o modelo esse de previdência que a gente está discutindo aqui. Porque não é. Ou seja, a previdência é o quê? É eu gerar algum tipo de renda mais adiante, quando eu precisar. Isso vai vir de um plano de previdência aberto, fechado, semi-aberto, semi-fechado, não importa. Vai vir da onde? Vai vir de um aluguel, vai vir de um trabalho, vai vir de um arrendamento, vai vir de uma outra poupança, de um outro investimento. Não, o que a gente está falando é realmente as pessoas pensarem no amanhã, ou seja, jamais deixarem as exigências e as necessidades, os desejos do dia de hoje, mas terem a vida um pouco orientada para o amanhã, para tentar minimizar a tal da pedra, né? Ou seja, o que a gente está discutindo aqui é isso. Olha, vamos pensar em tentar minimizar essa pedra. Se essas pedrinhas que a gente vai ter que recolher ao longo da nossa trajetória vão ser colocadas todas num plano de previdência, ou isso vai ser em outras atividades, ou em outras possibilidades de geração de renda, maravilha. O que a gente quer é que as pessoas tenham um futuro bom. Esse é o nosso objetivo, né? Voltando um pouco aqui, vocês abordaram bem a questão da desigualdade social, né, e até a desigualdade social do país, né, e assim, o papel que tem essa questão da previdência aí com essa questão social em si, né? Aqui tem uma pergunta, então, por favor, questionar aí o professor Rangel, está aberto para o Rodrigo também, que diante desse quadro de alto endividamento da população brasileira e de baixa educação financeira, qual seria a possibilidade de contribuição, então, da Previdência Complementar para minimizar essa questão da desigualdade social? É uma pergunta do André Andrade de Araújo, tá? Bom, André, realmente, aí vamos lá para os 92%, né? Ou seja, como a gente, dentro desses 92%, pode contribuir aí para ajudar essa questão da desigualdade, né? Eu acho, primeiro, a tecnologia pode ajudar, tá? A tecnologia pode ajudar, tá? Então, esse é um ponto importante. A gente está passando por uma revolução tecnológica, né, pesada, né, conforme o Rory Sutherland, né, que é o cara do TED, um dos maiores pensadores em termos de futuro, ele diz assim, a próxima revolução vai ser psicológica, não é tecnológica, ou seja, da gente melhorar e entender como as pessoas acabam decidindo, né, ou seja, esse é a grande questão. Eu sou atuário de formação, tenho formação também em economia, tudo, mas eu tenho pelo menos assim, um interesse muito grande nessa área, porque é uma área, eu acho que a gente tem muito a contribuir para essa questão que foi colocada, né? Porque as pessoas, elas acabam não decidindo o seu dia a dia e de determinadas situações de forma que seria considerada como racional. As pessoas acabam não colocando os pesos corretos nas situações e elas acabam se atrapalhando em cima de algumas heurísticas, alguns vieses no processo de tomada de decisão, né? Que seria até legal a gente discutir num outro evento isso, mas esse é um ponto que a gente precisa melhorar, e inclusive até em políticas públicas, né? No sentido de
ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, e não só financeiras, decisões com relação à sua saúde, com relação a uma série de situações que isso pode ter algum tipo de impacto, né? Com relação à desigualdade, isso também passa para a política pública. E realmente é um pouco mais complicado. A nossa, digamos assim, onde a gente pode contribuir, né, ela tem limitações, né, em virtude dessa questão de geração de renda em si, né? Mas é um tema bastante interessante, né? Eu acho que é um tema que a gente deveria também pautar melhor, né? Ou seja, a gente também não ficar só, né, nas questões que envolvem aí as nossas necessidades e o atendimento ao público que a gente acaba de uma forma ou outra atendendo hoje. O Rodrigo do Gustavo Adolfo aqui pergunta se a família Previdência tem o seu portfólio amplo, planos chamados família, né? E como está constituído em questão nas questões de seguro, ticket mínimo, etc. E se você também se vocês enxergam a expansão desse modelo, aí se há risco. E o Gustavo faz um comentário depois que ele tem 56 anos, teve Covid, ficou 3 semanas na UTI e saiu aí, já está em plena recuperação. A gente deseja todo sucesso aí na recuperação dele. Bom, o Gustavo passou por um desafio recente aí, né? Bom, sobre o Família Previdência, nós temos aqui um modelo de plano que nós estruturamos, que ele não seria um plano só para familiares, ele é um plano multi-instituído, né? O que significa isso? Hoje nós já estamos com 9 instituidores dentro do mesmo plano guarda-chuva, um plano CD, saldo de conta, então não tem risco, né? Nós estamos aí com um ticket médio na volta de R$360, é possível aderir ao plano a partir de 50, mas nós estamos tendo bastante êxito em aportes e portabilidade. Até agora, durante a pandemia, nós já superamos o número de portabilidades em relação ao ano passado, que as pessoas tendo seus PGBLs no banco, portando sem nenhum custo para dentro do plano. Isso tudo pode ser feito por aplicativo, a pessoa quer fazer um aporte, gera o código de barra, copia o código de barra, cola no aplicativo do banco, já paga. Então, a gente trabalha muito forte a questão para dedução fiscal, os 12% da renda. Então, o aporte e portabilidade tem sido mais até forte que o próprio ticket mensal, né? Então, é um segmento, sim, que tende a crescer muito, né? Não se tem dúvida disso. Cada vez mais associações, entidades, enfim, mas as pessoas vão ficar cada vez mais fazendo os comparativos, né? Então, por isso que é importante a questão da entrega, né? A transparência. É possível hoje acompanhar a cota desses nossos planos pelo aplicativo, nós temos planos até com cota diária, né? E aí tu precisa ter uma comunicação também muito assertiva, né? Imagine mês de março ali, quando teve toda aquela queda no mercado e o cara olhou na cota dele lá, né? Então, precisa também um trabalho muito forte de comunicação. Por isso que o desafio maior nosso está na comunicação, na informação. Como disse o Rangel, não vamos ser arrogantes, que nós é o melhor modelo, mas também as pessoas têm que compreender que hoje, para te fazer investimento no mercado, tem que ter um acompanhamento quase que full time, né? E a previdência fechada, né, a previdência privada, o que ela faz é o bom mandamento do investimento. Tu coloca o recurso no plano, nós entregamos para uma equipe especializada que vai distribuir numa cesta de investimentos e vai devolver, né, isso rentabilizado para a cota do participante. Então, quem puder acompanhar e fazer seus próprios investimentos, ótimo, mas quem tiver condição aí de pensar o longo prazo, sem dúvida que é um produto aí que está disponível aí e que tem uma eficácia bem interessante, né? Mas é isso, tem que avaliar. Eu acho que também tem outras perguntas aqui que o pessoal está nos colocando. Estou tentando acompanhar aqui no chat, César, sobre a questão do família. Acho que a Janice pergunta aqui sobre a questão do percentual de patrimônio em relação ao PIB, né? Eu acho que em torno de 26% hoje do PIB, os dois segmentos juntos, né? Então, ainda é bastante aquém, né? É meio a meio, mais ou menos, hoje em número de recurso, né? E também esse 7,8 que perguntam aqui, que o Rangel se referiu,
são as pessoas que estão hoje no sistema, né? Então, imagina num país aí com 200 milhões de brasileiros, né? Nós temos apenas 7%, 7,8% da população, né, com acesso a uma previdência privada, né, complementar. Então, acho que é mais ou menos isso para esclarecer esses dados aí e ajudar nas respostas. Ok, a Janice também fez um questionamento ali sobre a questão da digitalização, da transformação da família Previdência, que eu acho que em parte também, na grande maioria, tu já respondeu. Nós já estamos aí no adiantado da nossa hora, né? Tivemos um total de 160 pessoas participando da nossa aula aqui, né? O que é um número bastante expressivo e demonstra aí o interesse das pessoas por esse tema, que é bastante louvável aí. Então, eu vou encaminhando para o final, deixando para vocês, se querem fazer suas considerações finais, se despedir do nosso pessoal aí, que ainda, em número bastante expressivo, aí permanece conosco até o final agora. Na hierarquia aí, o Rodrigo. Eu vou encerrar porque como o Rangel abriu, né? Não, só quero agradecer muito, acho que é bastante importante para nós discutir esse segmento que a gente trabalha né, e que tem uma importância social tão grande, né? Então, a gente também não encerra aqui, a gente continua sempre à disposição aí, pode nos procurar, seja no nosso site, nas nossas redes sociais. Quem tiver interesse também em acessar os nossos planos, é possível, nós já estamos aí com um leque tão grande de instituidores, né? São hoje 22 empresas instituidores ao todo, que é muito difícil nós encontrar alguém que não possa se vincular, né, aos nossos planos, né? Então, a gente fica à disposição aí, até para seguir trocando ideia com relação a isso, e espero aí que todo mundo faça um bom proveito, né? Eu tive a oportunidade de olhar os conteúdos aí do curso que vem pela frente, e são fundamentais aí para a profissionalização, para entender de um segmento que tem uma legislação tão própria, né, tão diferenciada, cada vez mais regulado, né, e também isso é bom, nós precisamos dessa autorregulação e dessa solidez cada vez maior para entregar benefício aí para o futuro. Muitos aqui que nos acompanham estão já hoje também recebendo benefício, vi alguns nomes conhecidos aqui, mas outros tanto tem muito que pedalar ainda, né, compete a nós estar nessa função aqui hoje, outros virão, né, e nós temos que estar aí nos atualizando nesse mundo que é dinâmico, muda muito rápido, né? A pandemia acelerou transformações e agora é um desafio nosso aí não retroceder e tirar o melhor, né, desse tempo desafiador que nós estamos vivendo e encontrar as soluções aí que possam ajudar a minimizar, né, um problema social aí de falta de recursos numa idade aí tão importante da vida, né, que as pessoas aí vão necessitar de uma cobertura, né, para manter aí a sua qualidade de vida. Então, obrigado pela oportunidade, foi um prazer aí, Rangel, poder trocar essa ideia contigo e com o César, nosso presidente aí da TIE. Ok, Rodrigo, não, da minha parte também só agradecer, né, o convite e o debate aqui com o Rodrigo e com o César em si, foi muito, muito legal, né, e também colocar, né, para os nossos internautas aí, os que nos acompanharam hoje, realmente, como o Rodrigo colocou, a importância, né, dos gestores, né, de efetivamente terem a sua educação continuada, querer evoluir, conhecer melhor, né, a operação como um todo, né, porque a responsabilidade nossa, né, eu falo como consultor, mas vocês como gestores, ela é imensa, né, porque nós estamos aí tratando, né, do futuro, né, de muita gente, né, da vida de muita gente, né? Então realmente essa questão da gente poder se aperfeiçoar, da gente discutir e a gente efetivamente evoluir em termos de conhecimento é algo fundamental. Então só parabenizo aí os que procuraram, né, esse webinar, que se inscreveram no curso, porque realmente essa acho que é a única forma mesmo da gente poder ajudar e construir aí esse futuro dessas pessoas. Então tá, muito obrigado aí mais uma vez pela essa qualificada participação aí dos nossos colaboradores, painelistas aí, o Rodrigo e o Sérgio Rangel, né? Agradeço a participação de todos que nos acompanharam aí, lembro a todos também que o nosso curso está prestes a iniciar, essa aula inaugural aqui foi uma parte desse curso, ainda há tempo
Visite o nosso site, as nossas redes, faça sua inscrição e participe desse processo, tá? E, mais uma vez, a gente também agradece todos aqueles que se envolveram aí na organização deste evento aqui e também do nosso curso, né? O nosso pessoal de apoio, os nossos outros diretores, o Álvaro e o Gilmar, e todo o pessoal da Mirador aí que presta apoio nestes 2 eventos. Obrigado a todos e estamos nos despedindo e até uma próxima. Ok? Abraço e tchau, tchau. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau.